Será que estamos ao vivo? Acho que estamos ao vivo. Deixa eu ver se não vai estar aqui. Vou fazer uma coisinha rapidinho. Se alguém chegar por aí, me avisa. Se está conseguindo me escutar e me ver perfeitamente. Se está por acaso pixelado, alguma coisa assim, se está travando. Se tiver tudo ok, só deixa um joinha aí nos comentários. Enquanto isso eu estou tentando, mas não vai dar certo. Deixa eu copiar aqui o código. Código da sala de aula. Código da sala de aula é o... Sempre esqueço de copiar e colar esse negócio aqui. Bom, vai ser rápido, enquanto isso o pessoal vai chegando aí para a nossa aula de hoje, nossa 11ª aula de Química Orgânica do Edu Cursinho, esse código mesmo. Podia ser um comentário melhor, mais preparado? Poderia. No entanto, eu acabei esquecendo. Bom, então vamos lá. Meu nome é Jefferson, para aqueles que ainda não me conhecem, já deveriam conhecer, porque a gente já está no meio do ano, né? Se bem que a gente não tem mais certeza sobre o Enem, mas já estamos aqui já faz um tempinho, né? Então, hoje a nossa aula é a continuação da parte de nomenclatura e tudo mais, sobre funções orgânicas. Nas aulas anteriores nós tratamos sobre os compostos oxigenados, então falamos sobre o álcool, enol, fenol, aldeído, ácido carboxílico, entre todos os outros compostos oxigenados, falamos também sobre os hidrocarbonetos e os haletos orgânicos. Bom, se você não acompanhou essas lives e queira acompanhar, nós temos um canal no YouTube onde toda a aula é gravada e é disponibilizada lá. Não só as de Química Orgânica, assim como as de Química Geral também, que tem live aqui no Instagram, como tem aulas também de Física e de Matemática lá no YouTube. Nós também utilizamos a plataforma Classroom para disponibilizar os materiais, então o material da aula de hoje já está disponível lá. É só digitar Google Sala de Aula, aí vai pedir um código, você coloca esse código aí que está aqui fixado nos comentários, que é MMB34TL. E aí você colocou lá, você vai ter acesso a todo o material. E hoje nós vamos falar sobre a aula número 11, que diz a respeito sobre os compostos nitrogenados. A gente vai introduzir então os compostos nitrogenados. Os compostos nitrogenados da aula de hoje serão a amina e a amida, tá ok? Bom, eu acho que já podemos começar, né? Já estou olhando aqui. Se por acaso, lembrando, se por acaso você tiver alguma dúvida no decorrer da aula, é só deixar aqui nos comentários, eu vou responder tudo tranquilo. E é isso, então vamos lá. Bom, vamos falar então sobre as aminas. Bom, quem são as aminas? As aminas serão os nitrogênios ligados a cadeias carbônicas. Certo. Deixa eu primeiramente mostrar quem é uma amina para vocês. Bom, a amina, deixa eu colocar aqui, focou. A amina vai ser nada mais, nada menos que o meu nitrogênio ligado a um carbono. Bom, a amina também tem uma certa classificação, que você já deve estar vendo aí, que é a parte de amina primária, secundária e terciária. O que significa essa classificação das aminas? Bom, significa que quando o nitrogênio estiver ligado com um carbono, ela vai ser primária. Quando o nitrogênio estiver ligado com 2 carbonos, ela vai ser secundária. E quando o nitrogênio estiver ligado a 3 carbonos, ela é terciária. Então, vamos dar uma olhadinha de novo nos nossos. Exatamente. Esses são os nitrogenados pedidos, o famoso cheiro de peixe, que fica na nossa mão e não sai por nada. A não ser que a gente coloque um ácido ali para neutralizar e tudo mais. Mas é um cheirinho bem desagradável. Bom, o grupo funcional que nós devemos olhar para as aminas é esse daqui, ó. É o nitrogênio ligado com carbono, tá ok? Então vamos lá. Vamos então para as aplicações, que até foi comentado aqui embaixo, que é os nitrogenados fedidos. Então aqui eu trouxe 3 aplicações da nossa amina. A primeira delas, que não é fedida, e sim, na verdade eu não sei o cheiro disso, eu sei a aplicação que é bem gostosa,
que é a cafeína, que está no café. E essa daqui é a cafeína. A cafeína é interessante a gente olhar porque nós temos 4 nitrogênios ligados nessa molécula orgânica. Nós temos esses aqui de vermelho e nós temos esses daqui em azuis. Bom, então esses 4 nitrogênios serão aminas ou só alguns serão? Bom, eu coloquei diferente, de cor diferente, porque só os de vermelho serão as aminas. As aminas, o que eu falei? É um carbono ligado a um nitrogênio. Olha só, aqui nós temos um carbono ligado ao nitrogênio. Só que esse carbono aqui, ele tem que ser um carbono que não se ligue com oxigênio. Porque nesse caso aqui, que é o carbono ligado com o oxigênio, essa molécula aqui é uma amida, tá ok? Mas não vamos olhar para ela não, porque a gente vai ver ela um pouco mais à frente. Então, vamos só olhar para as aminas. E onde nós temos outra amina? Nós temos outra amina aqui. Bom, então aqui nós temos a primeira aplicação da cafeína, da amina, que está no café, na cafeína mais especificamente. A cafeína só tem no café? Não, a cafeína a gente tem no chá preto também, nos energéticos. A cafeína é um composto que ela ajuda muito na concentração e ela é um estimulante cerebral. Bom, outra aplicação agora da amina. Aqui na direita nós temos a trimetilamina. Essa molécula aqui, a trimetilamina, ela é responsável pelo odor de cheiro de peixe, que foi comentado mais acima. Então essa moléculazinha aqui ocasiona o cheiro de peixe. E como que nós podemos fazer para eliminar o cheiro de peixe? Como que normalmente nós fazemos? Nós pegamos vinagre ou limão e passamos na nossa mão. E ao esfregarmos limão e vinagre na nossa mão fedida, nós acabamos realizando uma reação química. Qual reação é essa? É a reação de ácido. Quem que é o ácido? Vai ser o limão ou o vinagre. Mas a base, quem que é a base? A base é a amina. Então, outra coisa interessante a gente comentar sobre as aminas, que as aminas têm caráter básico. As aminas têm caráter básico. E, já que vocês já devem ter visto também na aula de orgânica não, na aula de geral, as aminas, elas também, com exceção dessa... Não, as aminas, elas têm caráter polar, então elas são polares, tá ok? Então a amina, aqui a gente pode falar sobre a amina, ela tem caráter básico e elas são polares. Bom, e por fim, a nossa última molécula que contém amina é uma molécula que nos dá muito prazer, que é a serotonina, que é um hormônio, na verdade, que ele é responsável pelo prazer que nós sentimos. Então, onde nós podemos encontrar a amina aqui? Olha, nitrogênio ligado com carbono, nitrogênio ligado com carbono. Vamos fazer uma segunda análise aqui. A gente pode ver que esse nitrogênio aqui de baixo, ele é uma amina secundária. Por que ele é uma amina secundária? Porque é uma amina que está ligando com 2 carbonos. Da mesma forma que a gente pode fazer outra análise aqui em cima e verificar que... vamos voltar. Verificar que esse nitrogênio aqui é uma amina terciária. Por quê? Porque ele está ligando com 1, 2, 3 carbonos. Tá ok? Bom, e agora como é que nós vamos fazer para dar nomenclatura para essas aminas? Bom, nós temos 2 formas de dar nomenclatura. Nós temos a nomenclatura informal, que é a que nós vamos tratar agora, e a nomenclatura informal, e a nomenclatura que é da IUPAC, que é a formal. IUPAC, que é... não lembro a sigla. Esqueci a sigla da IUPAC, mas já eu lembro para vocês. Bom, então pela nomenclatura informal, que é as primeiras que nós iremos tratar, ela é bem simples. A gente vai pegar o radical, que está ligado com a amina. Olha, essa aqui é minha amina, então vai ser o radical mais a palavra amina. É isso mesmo, União Internacional da Química Pura e Aplicada. É isso mesmo. Bom,
Então a nomenclatura vai ser dada da seguinte forma: vai ser o radical mais a palavra amina. Então que radical nós temos aqui? Nós temos, em vermelho, nós temos um carbono e 2 carbonos. 2 carbonos, qual que é o radical de 2 carbonos? Etil. Opa, deixa eu fazer esse etil mais bonito, que ele está meio exótico. Então nós temos o etil mais a palavra amina. Como é que vai ficar? Vai ficar etilamina. Deixa eu colocar agora de um jeito mais visível para vocês. Etilamina. Como é que nós demos a nomenclatura da forma informal? Pelo modo informal, nós vamos acrescentar a palavra amina junto do radical. Quem que é o radical? Vai ser o que vai estar ligado com o meu nitrogênio. Então vai ser o nitrogênio mais o que tiver ligado com ele. Que no caso vai ser o radical etil. Por que etil? Porque são 2 carbonos. Tá ok? Bom, lembrando, se ficar com alguma dúvida, só deixar aí nos comentários. Então vamos para o próximo exemplo. Olha só. Agora nós temos esse meu nitrogênio que está fazendo 2 ligações. Um radical está na esquerda e o outro radical está na direita. E agora? Bom, esse radical da esquerda, radical em azul, eu sei a nomenclatura dele. Esse aqui é o etil. E o da direita, nós também sabemos a nomenclatura dele. Ele é quem? Ele é o isopropil. Então esse daqui é o isopropil. Bom, e nós sabemos também que nós temos que adicionar a palavra amina no final de tudo. Então a gente sabe que a gente tem que adicionar a palavra amina. Então como é que a gente vai dar uma nomenclatura para esse composto? Simples, a gente vai juntar tudo. Juntar tudo em ordem alfabética. Então primeiro vem o E. Então primeiro é etil. Depois isopropil. E por fim a palavra amina. Simples. Etil, isopropil, amina. Vamos deixar do jeito bonito? Etil, isopropil e amina. Então, de novo, primeiro, vamos pegar esse lado aqui. Esse radical aqui é o etil. Depois, vamos pegar esse outro lado aqui. Esse outro lado aqui é o isopropil. E por fim, vamos adicionar a palavra amina. Bem simples, bem tranquilo. Bom, vamos então para mais um exemplo, para nós tirarmos todo tipo de dúvida que podemos ter. E quando eu tenho então 3 ramificações ligadas no meu nitrogênio? Olha, esse daqui eu sei que é o metil. Esse daqui eu sei que é o metil. E esse daqui nós já sabemos que é o isopropil. O que mais nós sabemos? Nós sabemos que quando nós temos 2 ramificações iguais, ou duas nomenclaturas iguais, nós colocamos de alguma coisa. No caso vai ser de metil. Quem vem primeiro? M ou I? Primeiro vai vir o I. Então, nós temos que apagar esse daqui, porque primeiro vai vir o I. Então, nós vamos colocar isopropil. Agora, de metil, seguido da palavra amina. Então é isopropil dimetilamina. Deixa eu voltar na forma bonita. Bom, agora, novamente, a dúvida que pode surgir para alguns alunos. Bom, professor, D está na frente de I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Por que o D está depois? Porque o di, o tri, o tetra, nós não contamos. Então, nós vamos contar o metil desses 2 radicais. E não o di, de simbolizar 2 vezes o radical metil. Então, por isso que vai primeiro o isopropil, para depois o dimetil. Por fim, a palavra amina. Então, metil, metil, isopropil. Então, isopropil, dimetil, amina do meu nitrogênio. E agora vamos para o exemplo que é da IUPAC, que já foi falado, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada.
Bom, e como que nós vamos dar então a nomenclatura pela IUPAC? Pela IUPAC é a nomenclatura que nós já sabemos. Como assim? Vai ser a cadeia principal com o sufixo amina. Bom, então é a nomenclatura que nós já conhecemos da cadeia principal com o sufixo amina. Então vamos lá, cadeia principal, maior número de carbonos. Então a gente tem 2 carbonos. Met, et. Só ligações simples. An, seguido do sufixo amina. Então deixa eu colocar de uma maneira mais bonita. Etanamina. Por quê? É et de 2 carbonos, então 2 carbonos é et. An, de ligações simples. Amina, de ser uma função das aminas. Bom, qual que é a diferença dessa nomenclatura aqui para a nomenclatura que nós vimos anteriormente, que é a informal? A informal, como é que era a nomenclatura da informal? Era etilamina. E essa daqui é a etanamina, tá ok? Então, na informal, é o radical mais seguido da palavra amina. Então, o radical seguido da palavra amina. E pela IUPAC vai ser a nossa cadeia principal com o sufixo amina, tá ok? O sufixo tem nas duas, só que eu prefiro separar da seguinte forma, considerar que uma vai ser a palavra e outro sufixo, como uma forma melhor da gente decorar, da gente conseguir aprender, tá ok? Mas os dois são sufixos, mas, novamente, é a minha forma que eu acho mais fácil de passar para vocês. Então, toda vez que for a palavra, a gente lembra que é um radical. E toda vez que for o sufixo, a gente lembra que é a cadeia principal que a gente está utilizando. Bom, vamos então olhar um segundo exemplo. E agora? Cadeia principal contém maior número de carbonos. 1, 2, em azul, 1, 2, 3. Cadeia principal, maior número de carbonos. Met, et, prop. Prop, 3 carbonos. Somente ligações simples aqui, ó. Essa é a nossa cadeia principal. Somente ligações simples. Então é an. Só que a minha amina está conectada, está ligada no meu carbono 2. Ó, 1, 2, 3. A minha amina está ligada no meu carbono 2. Então eu preciso simbolizar que ela está ligada no meu carbono 2. Então eu vou colocar 2 amina. Bom, e agora? Como é que eu vou simbolizar esse meu radical etil aqui? Porque ele está ligado no meu nitrogênio. Nesses casos, quando eu tenho o radical ligado no meu nitrogênio, eu vou simbolizar N do meu nitrogênio mais o radical etil, seguido da nossa cadeia principal. Então vai ser N-etil, propan, 2-amina. N-etil, por que N-etil, professor? Porque é o meu etil ligado no meu nitrogênio. Prop, por que prop? Porque nós temos 1, 2, 3 carbonos. An, ligações simples. 2, amina, porque eu tenho a minha função amina ligada no meu carbono número 2. Bom, pessoal, até agora, vocês estão com alguma dúvida, tanto na parte da nomenclatura informal quanto da nomenclatura pela IUPAC? Se tiver, só avisar. É só avisar para a gente poder sanar essas dúvidas e vocês não levarem ela para casa. No caso, para vocês não levarem ela para onde vocês estão, tá ok? Porque eu espero que vocês estejam em casa. Hashtag fique em casa. Quem pode, né? Quem não pode, nós sabemos que não é tão fácil assim. Mas, enfim, vamos continuar para a química orgânica. Bom, mais um exemplo então. Olha só quem nós temos aqui. Esta molécula aqui. Primeiro nós precisamos definir a nossa cadeia principal. Então aqui nós temos um carbono. Aqui nós temos um carbono em vermelho. Depois nós temos 2 carbonos. 2 carbonos. E em roxo nós temos de novo 2 carbonos. Bom, primeiro eu tenho que escolher o maior número de carbonos. Então eu sei que a de vermelho não pode ser. E agora? Em azul e em roxo. Aquela segunda regra nós temos que passar pela insaturação. Bom, se eu tenho que passar pela insaturação, eu vou ter que escolher a cadeia principal em azul. E agora pode morar o perigo. Olha, a minha cadeia principal é a que está em azul,
que eu vou até simbolizar aqui. Só que a enumeração dela não é dessa forma, não é 1, 2. E sim 1, 2 para o outro lado. Então é 1, 2. Por que que não é 1, 2 e sim 1, 2? Por que que não é? Por que que a gente começa da direita para a esquerda e não começa da esquerda para a direita? Por quê? Porque a minha função orgânica ela tá aqui no meio, então ela tá na direita. Então eu tenho que começar a numeração o mais próximo possível da minha função. E minha função está na direita, então por isso que eu tenho que escolher da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer a nomenclatura dela? Então nós já sabemos que essa daqui é a nossa cadeia principal. Então vamos lá. Primeiro, 2 carbonos. 2 carbonos, pá. 2 carbonos eu sei que é et. Ligação simples ou dupla? Ligação dupla. Professor, eu tenho uma ligação dupla em 2 carbonos. Eu tenho que simbolizar onde está essa ligação? Quando são só 2 carbonos, a gente não precisa. Por quê? Porque a minha dupla vai estar conectada aqui. Ela vai estar ligada aqui. Ela não tem como estar em outro lugar. Por isso que aqui a gente não precisa simbolizar a nossa dupla ligação. Ah, professor, ela não poderia estar ligada aqui? Bom, aqui vai ser outra história, mas seria ligada na nossa amina. Desculpa, estaria ligada no nosso nitrogênio e não no nosso carbono. Lembrando que a gente considera o an, in e en entre carbonos, tá ok? Então, an, en e in é entre carbonos. Nossa, professor, estou com alguma dúvida no que o senhor está falando. Bom, então eu aconselho a vocês a darem uma olhada novamente nas aulas que já foram dadas, que são as primeiras aulas onde a gente trata sobre nomenclatura. Você pode, essas aulas são disponibilizadas também lá no YouTube, tá bom? Eu já falei logo no começo da live, mas para quem não ouviu, no YouTube tá lá, Educursinho Aprovação e Educação e Aprovação. Educursinho Aprovação e Educação, só entrar lá e acompanhar as lives que eu comentei sobre os hidrocarbonetos e sobre a primeira parte de nomenclatura. Mas vamos dar continuidade. Então tá, et, 2 carbonos. Nós temos uma insaturação aqui, em. Depois nós temos uma amina. Então nós vamos colocar a amina. Bom, e agora? Agora eu tenho uma ramificação aqui em vermelho e eu tenho outra ramificação aqui em roxo. Bom, a ramificação em roxo a gente sabe que é um etil. E a ramificação em vermelho nós sabemos que é um metil. Bom, como nós sabemos que E vem primeiro que M, então nós vamos primeiro colocar o E. Então vai ser etil, mas o que está ligado no etil? O nitrogênio. Então a gente vai colocar N, que vem do nitrogênio, etil, depois N. Por que o N? Porque o nitrogênio está ligado também com o radical metil. Então vai ficar N-metil, N-etil, N-metil, etanamina. Deixa eu colocar bonito de novo e explicar novamente. Então vamos lá, primeiro passo, identificar a cadeia principal. Identificamos essa cadeia principal aqui. Segundo passo, nós temos que escrever essa cadeia principal. Então, nós sabemos que ela contém 2 carbonos, então é et. Nós sabemos que nós temos uma insaturação, então é en. E ela está presente e é uma função amina, então o sufixo amina. Segundo passo vai ser escrever quais são esses meus radicais. Então, o primeiro radical aqui, por ordem alfabética, é o etil. Então, é N, que é o etil ligado com o meu nitrogênio. E depois nós temos o metil. Quem que é o metil? Esse daqui, que vai ser o metil ligado ao meu nitrogênio. Então, essa vai ser a nomenclatura desse composto. N-etil, N-metil, etanamina. Etenamina. Bom, e para o nosso último exemplo de hoje, nós temos uma molécula aberta aqui. E como é que nós vamos dar a nomenclatura para essa molécula aberta? Da mesma forma que nós já demos anteriormente. Como assim? Primeiro nós precisamos identificar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que contém o maior número de carbonos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos aqui. Então essa daqui vai ser o maior número de carbonos possíveis. Então, met, et,
prop but. Tem uma insaturação? Não. Então, se são só ligações simples entre carbonos, an. Temos uma amina aqui, a função amina. Vamos escrever a palavra amina. Bom, segundo ponto. Professor, estou vendo um cloro aqui. O cloro eu já sei que são dos haletos orgânicos. E estou vendo um radical aqui, etil. Bom, esse cloro é para dar um spoiler de mais tarde. O cloro ele vai ser sempre um radical. Se ele não tiver se não tiver outra função, ele sempre vai ser um radical. E até como haleto orgânico, ele sempre entra na nomenclatura como radical. Então nós vamos dar a numeração dele, que vai ser o 2-cloro. Opa, esse aqui ficou horroroso. Que vai ser o 2-cloro. E depois nós vamos escrever o N-etil. Bom, tem uma coisa de errado aqui. O que está de errado? A enumeração, que é um erro recorrente. Lembra? A enumeração nós temos que dar prioridade para a função. Então, nós não temos que começar da esquerda para a direita. Nós temos que começar da direita para a esquerda. Então, não vai ser 1, 2, 3, 4 da esquerda para a direita, e sim 1, 2, 3, 4 da esquerda para a direita. E agora, se eu consertar aqui, colocar aqui um 3 no lugar do cloro, aí nós temos a nomenclatura correta, que vai ser o 3-cloro, N-etil, butan 2-amina. Bom, então vamos fazer mais uma observação aqui. Ó, but, 4 carbonos. An, ligações simples. 2-amina, porque no nosso carbono 1, 2 nós temos a função amina, tá ok? Bom, cloro, etil, A, B, C, D, E. Então C vem primeiro que o E na ordem alfabética. Então nós vamos simbolizar o radical, a ramificação 3-cloro, primeiro, para depois simbolizar a ramificação etil. Esse N aqui ele não interfere na nossa ordem alfabética, tá ok? Esse N aqui ele não entra na ordem alfabética. O que entra na ordem alfabética vai ser o radical, tá ok? Então, o radical que vai interferir na ordem alfabética. Bom, pessoal, até agora, nessa parte que a gente passou sobre a nomenclatura, sobre a nomenclatura informal e a formal. Alguma dúvida? Vocês, por enquanto, estão entendendo? Olha, um check-up rápido. Nomenclatura informal, radical mais a palavra amina. Nomenclatura pela IUPAC. Pela IUPAC vai ser como? Vai ser nossa cadeia principal com o sufixo amina e anterior serão os radicais. Lembrando que se tiver algum radical ligado ao meu nitrogênio, ele vai receber o N. Então, ao invés de enumerarmos como 1, 2, 3, 4, nós vamos colocar o N. Por que o N? Porque vai ser o radical ligado ao nitrogênio, tá ok? Se tiverem alguma dúvida, só escrever nos comentários que eu vou tirá-la, tá ok? Então, vamos voltar lá. Bom, então depois de falar sobre as aminas, vamos tratar sobre as amidas. As aminas, como nós vimos, é um carbono que está ligado com um nitrogênio. Então, isso daqui é a nossa amina. Bom, e a nossa amida, desculpa. A nossa amida vai ser quem? Vai ser um carbono que vai fazer duplo oxigênio ligada a um nitrogênio. Então, vamos voltar para a nossa cafeína, onde nós temos um nitrogênio que está ligado com carbono, que está fazendo uma dupla ligação com oxigênio. Nós temos aqui. Então essa daqui é a minha amida. Esse daqui é o grupo funcional da minha amida. Nitrogênio, que está ligado com carbono, que está ligado com o oxigênio. Onde mais nós temos uma amida na minha cafeína? Aqui, ó, carbono, que está ligando com nitrogênio, que está ligando com oxigênio. Então, esse daqui é a nossa amida. E esse nitrogênio aqui? Ó, se esse nitrogênio não está ligando com um duplo oxigênio, então ele vai ser uma amina. Se ele estiver ligando com uma dupla oxigênio, ele vai ser uma amida. Então, presta atenção. Se o meu nitrogênio ele foi lá, conversou com o oxigênio e interagiu com o oxigênio, então vai ser uma amida.
Se meu nitrogênio está virgem, não fez ligação com oxigênio, ele vai ser um aminar. Então, amidar não é virgem, amidar, e aminar é virgem. Então, sem oxigênio. Se vocês entenderam alguma coisa, não é eu que tentei passar para vocês, tá bom? Vocês estão entendendo com a mente maléfica de vocês. Se vocês não entenderam nada, então, bom, amida oxigênio, amina sem oxigênio. Bom, então vamos voltar aqui para mais um exemplozinho. Então, aqui nós tínhamos a nossa cafeína. Então, essa daqui é a nossa cafeína. E aqui ao lado, o que nós temos aqui? Nós temos a mãe da química orgânica. Por que a mãe da química orgânica? Porque nós temos a ureia. A ureia, se vocês lembram lá da nossa aula número 1, a ureia, a síntese da ureia propiciou o estudo da química orgânica. Porque antes, lembra que eles pensavam que tinha a força vital, a biogênese e tudo mais? Até que aquele químico lá, que eu esqueci o nome, que eu aposto que vocês lembram, conseguiu então sintetizar a ureia. A partir da síntese da ureia, provou-se que era possível sintetizar compostos orgânicos, e aí o estudo da química orgânica foi mais a fundo. Então nós temos aqui a nossa ureia. Olha, carbono, que está ligado com duplo oxigênio, que está ligado com nitrogênio. Então nós temos aqui uma amida. Bom, e aqui embaixo nós temos, eu acho que é a molécula mais legal por enquanto, que é a penicilina. A penicilina é um antibiótico, foi um marco na medicina, no estudo dos fármacos, porque antigamente, se você tinha alguma infecção bacteriana, o Oler, isso mesmo, mundo do nerd do podcast, é isso mesmo, é o Oler, o químico que conseguiu sintetizar a ureia. Bom, voltando então para a penicilina. A penicilina foi um marco na história dos fármacos. Por quê? Porque antigamente, se você tivesse alguma infecção bacteriana, era certeza que você ia morrer. Era certeza. Até que um químico ele conseguiu por acaso fazer a produção da penicilina. Ele viu que as bactérias elas morriam através desse composto aqui. A história, que eu acho bem interessante e que eu não vou aprofundar aqui porque a gente não vai ter tempo, eu deixei lá no PDF. Então eu aconselho demais a vocês olharem, acessarem o link lá. Tá bem interessante, é bem didático, tá no... Esqueci o nome. É super interessante, é super legal da gente ficar lendo, porque ele tem um embasamento científico lá e é uma forma mais suave da gente ler. Então aqui nós temos a penicilina e a amida está presente tanto aqui quanto aqui. Carbono, nitrogênio, dupla oxigênio. Carbono, nitrogênio, dupla oxigênio. Tá ok? E também temos um ácido carboxílico aqui, mas a história não é com ácido carboxílico não. Hoje é a vez da amida brilhar. Então vamos fazer ela brilhar. Vamos aprender então a nomenclatura da amida. A nomenclatura da amida ela é igual à da amina pela IUPAC. Então como é que vai ser? Vai ser a cadeia principal mais a palavra amida. Bom, eu falei igual, mas não é tão igual, né? Então vai ser, em vez de amina, vai ser amida. Bom, então vai ser cadeia principal mais a palavra amida. Então vamos identificar a nossa cadeia principal. Então vamos lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Met, et, prop. Se eu tenho 3 carbonos, eu tenho prop. Depois, só ligações simples. An, depois a palavra amida. Simples assim. Então, prop de 3 carbonos, an de ligações simples, amida da função do grupo funcional amida, da função amida. Bom, então vamos olhar de maneira mais clara, né? Porque esses garranchos ninguém merece. Vamos olhar de novo, ó. Aqui, primeiro passo, identificar a função orgânica. Identifiquei, vi que isso daqui é uma amida, certo? Bom, é uma amida. Segundo passo, contar quantos carbonos nós temos na nossa cadeia principal. Temos 1, 2, 3. Então, met, et, prop. Ligações simples an, depois o sufixo amida. Então, vamos para mais um exemplo. Nesse composto aberto aqui, nessa cadeia aberta, como é que vai ser a nomenclatura? Primeiro passo de tudo, identificar o nosso grupo funcional, nossa função orgânica.
Então nós estamos identificando aqui. Vimos que essa daqui é a nossa amida. Segundo passo, marcar a cadeia principal. Olha, quem que é a nossa cadeia principal? 1, 2, 3. Olha, lembra que tem que pegar o maior número de carbonos possíveis. Você provavelmente poderia ter contado só 1, 2 e pensar que esse aqui é um radical, mas não, nós vamos englobar esse carbono também como nossa cadeia principal. Então nós temos 3 carbonos, met, et, prop. Aqui, na nossa cadeia principal, temos uma dupla ligação? Não, então é an. E depois disso nós vamos acrescentar a palavra amida. Bom, se você já deve ter observado, você viu que ficou um carboninho lá de fora. E esse carbono aqui, como é que nós vamos dar nome a ele? Bom, da mesma forma que nós fizemos com a amina. Vai ser N metil amida. Tá ok? Então vai ficar N-metil propanamida. Vamos olhar de uma maneira mais simples. Olha só, escrevi errado aqui, hein? Aqui não é de metil e aqui não tem 2. Olha só. Então vai ser N-metil, por que N-metil? Porque é o carbono ligado ao meu nitrogênio. Prop, por que prop? Porque nós temos 1, 2, 3 carbonos. Ixi, tá tudo errado essa nomenclatura aqui. Nós temos 3 carbonos ligados à nossa propanamida. Depois nós temos an de ligações simples. E aqui um erro que eu cometi na passada, que eu acabei de visualizar. Que eu até já sei o que eu fiz de errado aqui. Eu confundi os dois que tinha que marcar. Olha, você está vendo que nossa amida, ela está conectada, ela está ligada ao nosso carbono número 2. Eu preciso escrever que ela está ligada ao nosso carbono 2. Então, vamos apagar isso daqui e vamos escrever ela de maneira correta. Então vai ser quem? Prop. Depois, ligações simples an. E agora eu tenho que marcar que ela está ligada no meu carbono 2. Então 2 amida. E agora, vamos para trás, nós temos o N-metil. Bom, dessa vez eu não vou ter como deixar mais bonito para vocês. Então eu vou tentar falar para vocês o que está escrito. Vai ser o N-metil propan 2 amida, tá ok? Então vamos para o nosso último exemplo das amidas, antes da gente ir para a última parte do assunto. Olha só essa molécula aqui, que complicada. Vamos lá. Primeiro passo, identificar a função orgânica. Então nós estamos vendo aqui que é um carbono dupla O, nitrogênio, amida. Identificamos a nossa função orgânica. Segundo passo, escrever a nossa cadeia principal. Quem que vai ser a nossa cadeia principal? Ó, 1, 2, 3, 4. Por que que eu não escolhi para baixo? Por que que eu não fui para baixo? Porque nós temos que passar pela insaturação, tá ok? É uma regra. Se tiver uma insaturação e se nós pudermos passar por ela, nós vamos passar por ela. Bom, e por que também eu comecei da direita para a esquerda? Porque nós temos que começar o mais próximo da função, tá ok? Então, duas coisinhas que nós precisamos saber. Que, se possível, vamos passar pela insaturação e vamos começar o mais próximo da função orgânica. Então, vamos lá. Depois de falar isso tudo, met, et, prop, but. But por quê? Porque são 4 carbonos. Então, but. E agora, nós temos que falar onde está essa insaturação aqui. Onde está essa insaturação? Está no nosso carbono número 3. Então, no nosso carbono número 3, nós temos uma insaturação de dupla ligação, em. E depois nós vamos escrever que a minha amida vai estar no carbono número 1. Bom, se a minha amida estiver no carbono número 1, nós não precisamos escrever a palavra, nós não precisamos colocar o número 1. Então é só colocar amida direto, tá ok? Bom, segundo passo, escrever as ramificações. Olha, nós temos uma ramificação de etil e outra ramificação aqui, deixa eu apagar e colocar de outra cor, deixa eu colocar de roxo. E nós temos uma ramificação aqui de etil e nós temos uma ramificação de metil. Então, ramificação de etil,
Primeiro, porque ela é menor ordem alfabética. Então vai ficar 2-etil. Depois, N-metil. Butan, but, 3-enamida. Deixa eu colocar de forma bonita. 2-etil. Por que 2-etil? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, no nosso carbono número 2, nós temos o radical etil. N-metil. Por que N-metil? Porque no meu nitrogênio, nós temos um radical metil. Bom, but, porque nós temos 4 carbonos. 3-en. Porque no nosso carbono número 3, nós temos uma dupla ligação. Amida, porque é uma função amida. Novamente, se por acaso você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá ok? Por favor, porque se você deixar nos comentários eu consigo responder e você não vai ficar com essa dúvida. Essa parte da nomenclatura, novamente, eu venho repetir. A nomenclatura ela não é tão importante, mas você saber visualizar e ter ideia da nomenclatura vai te salvar muito nas questões de química orgânica. E outro ponto, você conseguir identificar você saber escrever nomenclatura, você vai saber a função. E saber a função é prioridade no Enem. Você tem que saber as funções orgânicas para fazer a prova do Enem, tá ok? Então vou tomar minha água para a gente ir para o próximo assunto. Bom, então, se vocês não tiverem com nenhuma dúvida, eu vou seguir aqui. Agora a gente vai dar uma pausa nas classificações, nas nomenclaturas, nas funções orgânicas. E vamos dar uma pausa entre aspas. E nós vamos, em vez de seguir com os nitrogenados, vou fazer o seguinte questionamento. Seguinte questionamento não. A maioria das moléculas orgânicas, elas não têm somente uma função orgânica. Ela tem mais de uma função orgânica. Nesse caso, quando ela tem mais de uma função orgânica, agora sim questionamento. Como é que nós vamos fazer para dar nomenclatura quando eu tenho mais de uma função orgânica dentro da minha molécula, da minha molécula orgânica, dentro do meu composto orgânico? Bom, quando eu tenho mais de uma função dentro do meu composto orgânico, nós vamos precisar definir uma prioridade. Por quê? Porque na nossa cadeia principal só há uma função orgânica. Então anota aí. Na nossa cadeia principal só há uma função orgânica. E quando eu me refiro à cadeia principal, vocês já sabem sobre a cadeia principal, mas eu também quero me referir à nomenclatura da cadeia principal. Então, por exemplo, num álcool, o álcool a gente sabe que a nomenclatura dele é ol e uma acetona é ona. Não vai ser olona, vai ser ou ol ou ona, tá ok? Então, novamente, quando a gente tem uma função mista, como assim uma função mista? Quando eu tenho uma função, um composto orgânico que contém mais de uma função orgânica, nós temos que identificar a nossa função principal. Quem é a nossa função principal? Nossa função principal a gente vai precisar definir uma ordem para ela. Então, essa vai ser a ordem que nós vamos utilizar. Como assim essa ordem? Essa ordem diz o seguinte, diz que o ácido carboxílico ele tem prioridade sobre a amida, tem prioridade sobre o éster, prioridade sobre o aldeído, prioridade sobre a acetona, sobre o álcool, enol, amina, éter e sobre os ácidos orgânicos. Depois minha amida tem prioridade sobre o meu éter, aldeído, cetona e tudo mais. Então nós precisamos ficar atentos a essa prioridade. Então primeiro o ácido carboxílico, depois amida, depois éster, depois aldeído, depois cetona, depois álcool, juntamente com enol, depois amina, éter e os haletos orgânicos. Bom, diante disso, quando eu tenho, por exemplo, se eu tiver um aldeído como ramificação, eu preciso saber a nomenclatura dessa ramificação. Então, a nomenclatura da função aldeído vai ser oxo. Então, se eu tiver a minha função cetona ou aldeído como ramificação, eu vou utilizar a nomenclatura oxo. Como assim? Da mesma forma que nós fazemos atualmente. Vamos supor, essa é a nossa cadeia principal, aqui nós temos uma dupla O, essa aqui é a minha ramificação, então vai ser, vamos supor, 3-oxo, tá ok? Da mesma coisa para o álcool. Álcool. A nomenclatura vai ser hidróxido. Então, se na minha cadeia carbônica eu tiver um OH, eu vou ter que colocar o número desse OH junto com a palavra hidróxido. Da mesma forma para o éter. Para o éter, eu coloquei 3 compostos aqui, 4 na verdade, que é o metox, etox, propox, isopropox, mas eu quero que vocês se atentem
o oxi. Como assim o oxi? Vocês estão vendo que eu só estou adicionando a quantidade de carbonos. Met 1, et 2, prop 3, isoprop é a distribuição dos meus carbonos, é a distribuição de 3 carbonos. Então, quando eu tenho um éter, vai ser oxi de alguma coisa, tá ok? Oxi do meu radical que vai estar ligado com o meu éter. Mas se você não quiser saber o que eu considero mais fácil, você pode só decorar etox, metox, propox, isopropox. Depois, se eu tiver uma amina como ramificação, a nomenclatura vai ser amino, tá ok? Então, agora eu sei que é bastante informação. Então vamos partir para alguns exemplos para nós fixarmos esse conteúdo. São 3 que eu separei para a gente responder aqui, mas lá no PDF, se não me engano, acho que eu coloquei 6 ou 7, tá ok? Então, vejam o PDF, que o PDF está muito mais amplo, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos que identificar as funções orgânicas. Tô vendo aqui, eu tô vendo logo de cara um ácido carboxílico, que é uma C dupla O, OH, e tô vendo de cara um álcool. Por que um álcool? Porque é um carbono saturado ligado com uma hidroxila. Então, estou vendo aqui um álcool e estou vendo aqui um ácido carboxílico. Então, esse é o primeiro ponto, ácido carboxílico. Então, vamos voltar lá para a nossa tabela. Ó, primeira coisa mais importante de todas, o ácido carboxílico sempre está na frente de todos. Por que que eu estou enfatizando isso? Porque quando cai geralmente função mista, cai um ácido carboxílico. Então saibam, o ácido carboxílico está na frente de todo mundo. Então tá, se o ácido carboxílico tem prioridade, eu sei que essa molécula aqui, a nomenclatura dela vai começar com ácido. Por quê? Porque a minha função é ácido carboxílico. E se vocês lembram de oxigenados 2, lembram que ácido carboxílico começa com ácido e termina com óico. Lembram disso? Então vamos lá. Mas eu tenho que escrever agora. Esse óico aqui, a gente sabe que é do nosso sufixo. Então, vamos completar esse sufixo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na nossa cadeia principal. Então, vai ser pente. Pente o quê? Só ligações simples. An. Então, pente, an, óico. Pente, 5 carbonos, an, ligações simples, óico, da nossa função ácido carboxílico. Bom, professor, e agora? Agora nós temos que definir essa ramificação da hidroxila aqui, essa ramificação do álcool. Então, olha, aqui nós temos carbono 1, 2, 3, 4. Então, no nosso carbono 4, nós temos qual que é o nome dessa ramificação? Vamos voltar aqui. Ramificação do álcool vai ser hidroxi. Então, voltando aqui, 4, hidroxi pentanóico. Vamos deixar de uma maneira mais bonita? Então, ácido, 4-hidroxi, pentanóico. Então, vamos lá. Mais uma vez. Ácido. Ácido vem na nossa função ácido carboxílico, a nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Óico, nomenclatura dos ácidos carboxílicos, fixo dos ácidos carboxílicos. Depois, somente ligações simples na nossa cadeia principal. Pente, 5 carbonos na nossa cadeia principal. Hidroxi será o nosso radical do nosso álcool. E 4 é a numeração dele. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, é 4-hidroxipentanoico. Ácido 4-hidroxipentanoico. Bom, alguma dúvida? Vamos para o nosso segundo exemplo. Lembrando, gente, se tiver dúvida, comenta aí. Então, vamos para o nosso segundo exemplo. Deixa eu tomar água mais uma vez. Quem que nós temos aqui? De cara, eu já consigo enxergar um álcool. Então, o primeiro passo é identificar quais são as nossas funções. Álcool. Por que álcool? Porque é um carbono saturado. Lembrando, se tivesse uma dupla aqui, seria um enol. Não temos uma dupla, então é um álcool. Depois, eu estou enxergando aqui uma cetona. Por que cetona? Cetona é uma carbonida entre carbonos. Quem que é a nossa carbonila? É um carbono dupla O. E por fim, nós temos também um aldeído. Por que aldeído? Porque vai ser uma C dupla O no final ou no começo da nossa cadeia. No caso, sempre vai ser no caso vai ser o começo, né? Se for um aldeído, vai sempre ser no começo. Então, um aldeído. Bom,
Então aqui eu tenho um aldeído, aqui eu tenho um álcool e aqui eu tenho uma acetona. Qual que vai ser a prioridade? Eu vou olhar aqui para a nossa colinha. Então eu sei que o aldeído está na frente da acetona e está na frente do álcool. Então essa daqui vai ser uma molécula aldeído. Então a nossa cadeia principal vai ser um aldeído. Quando eu falei que vai ser uma molécula aldeído, quer dizer que nossa cadeia principal vai ser aldeído. Na verdade é uma função mista, tá ok? Só para não confundir vocês, tá ok? Então vamos lá. Olhei aqui e vi que a nossa cadeia principal é a do aldeído. Então, do aldeído, vocês lembram a nomenclatura dele? O aldeído tem sufixo -al. Então o sufixo é -al. Mas agora tem que fazer o correto, que é saber quantos carbonos nós temos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Então vai ser pente. Pente. Depois, só ligações simples entre carbonos? Só ligações simples entre carbonos. Então vai ser -an e depois vai ser -al. Então, pentanal. Então eu acabei de falar a nomenclatura desse composto aqui por enquanto. Agora a gente falta nós colocarmos as ramificações. O que nós sabemos? Nós sabemos que a ramificação do álcool é hidroxi, pelo exercício passado, vai ser hidroxi. E a ramificação da acetona vai ser o quê? Vamos voltar lá para ver? Ramificação da acetona, olha, a ramificação da acetona é o óxido. Então a ramificação da acetona é óxido. Então a nossa acetona vai receber ramificação óxido. Então agora, quem vem primeiro? HO, primeiro vem H. Então vai ser hidroxi, óxido. Só que agora falta eu colocar a numeração deles. Lembrando, a numeração tem que começar pela minha função. A professor tem 3. Lembra, mas é a função da cadeia principal. Então nós temos que começar por essa numeração. Então é 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser 2 hidroxi, 4 óxido pentanal. Vamos deixar bonito? Então vamos lá. Primeiro ponto, identificar as funções. Função aldeído. Outra função álcool. E outra função cetona. Opa, marquei errado. Outra função cetona. Bom, quem tem prioridade? Nós vimos que o aldeído tem prioridade. Então vamos contar a nossa cadeia principal. Cadeia principal: 1, 2, 3, 4, 5. Então, met, et, prop, but, pente. Pente, 5 carbonos. An, ligações simples do aldeído. Depois, as ramificações. Então, primeiro hidróxido. Por que hidróxido primeiro? Ordem alfabética. Depois, óxido, devido à maior ordem alfabética. Então, 2 hidróxido, 4 óxido, pentanal. Mais uma vez, gente. Alguma dúvida até agora? Se ficou, deixa aí que esse é o nosso último exemplo e vamos ter tempo para responder qualquer dúvida que vocês possam ter. Então, para o último exemplo, olha só o quanto de função nós temos aqui. De cara, quem que eu enxergo? O álcool. Bom, segundo que eu enxergo, acetona. Terceiro que eu enxergo, a nossa amina, que nós acabamos de estudar. Então, ela está fresca na minha memória. Então, a amina. E por fim, nós temos, olha só, o bambambam. O ácido carboxílico. Vocês não vão conseguir enxergar e não vou ter espaço para escrever. Bom, então tem uma amina, uma acetona, um álcool e um ácido carboxílico. Quem vem primeiro? O ácido carboxílico. Olha, se o ácido carboxílico vem primeiro, então é simples escrever essa nomenclatura. Por que eu falo que é simples? Por quê? Vou apagar tudo aqui. Olha, se eu sei que essa daqui é minha se eu sei que meu ácido carboxílico está na minha cadeia principal e o resto é ramificação, então basta contar quantos carbonos eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho X. No carbono número 5,
eu estou vendo uma dupla ligação. Então, no carbono 5 eu tenho uma dupla ligação, então eu tenho EN. E depois, óico. E agora? Agora lá no começo, lembra que a gente tem que colocar a palavra ácido? Por quê? Porque é do ácido carboxílico. E agora o mais simples é nós colocarmos as ramificações. Então a ramificação da amina é amino. A ramificação da nossa cetona é óxido. E a ramificação do nosso álcool é hidróxido. Então quem vem primeiro? Primeiro vem amino, por causa do A. Então vai ser 4 amino. Depois vai ser o H vem primeiro que o O. Então vai ser 2 hidróxido. Eu vou ter que ir para baixo aqui. Vamos descer ladeira abaixo. E por fim, 3 óxido. Então vamos olhar aqui de uma maneira mais legível. Ácido, 4 amino, 2 hidróxido, 3 óxido, X, 5 enóico. Nossa, professor, isso daqui é quase impossível de fazer. Bom, eu acho, particularmente, essas funções mistas muito mais fáceis que as outras. Por que eu acho isso? Porque é só ramificação. Você não tem que perder muito tempo tentando achar sua cadeia principal. Geralmente a cadeia principal é muito mais fácil de ser achada. Então, se eu sei que eu tenho ácido carboxílico como cadeia principal, e eu sei que o maior número de carbonos e que contém essa saturação está para cá, então eu sei que isso aqui é minha cadeia principal. Bom, se eu sei minha cadeia principal, eu vou dar essa nomenclatura. Então depois é só puxar os radicais. Então, radical da amina, amino. Radical do álcool, hidróxido. Radical da cetona, óxido. Então a partir desses conhecimentos, nós podemos dar a nomenclatura deles. Bom, o que é importante dessas funções mistas? Novamente, saber identificar cada uma das funções. Por isso que eu digo, se você sabe a nomenclatura, você sabe as funções orgânicas facinho, facinho, facinho. E se você sabe a nomenclatura, fique esperto, inclusive alerta, porque nós vamos ter um simulado aí dia 28, domingo, simulado do cursinho. Se vocês sabem a nomenclatura, vocês têm vantagem sobre as respostas e sobre as questões. Todo conhecimento, ele é válido e ele ajuda a gente em alguma coisa. Então, eu saber a nomenclatura vai me ajudar a responder as questões. Ah, professor, eu sei a nomenclatura, eu sei o básico de nomenclatura, vai te ajudar. Ah, professor, eu não sei nomenclatura. Bom, é um risco que você vai correr. Ah, eu só sei as funções e não sei a nomenclatura. Eu não te aconselho, principalmente por quê? Porque saber as nomenclaturas básicas é muito fácil. Quais são as nomenclaturas básicas? MET, ET, PROP, BUT, PENT, EX, EPT e OCT. Depois, ligações simples, duplas e triplas. AN, IN, EN. E depois as funções. Quais são as funções que eu considero básicas? Do álcool, da cetona, do aldeído, deixa eu ver, da amina, da amida, do éster também já vi cair bastante. Ah, então as que você falou eu não preciso estudar. Não é que você não precisa estudar. Essas são as mais recorrentes. Porque eu não sei o que estão fazendo na prova do Enem. Então pode ser que eu esteja falando, pode ser que caia um tiol lá, que são as funções que contêm enxofre. Nunca caiu, mas vai que cai. Entende? Então é muito mais fácil a gente ter conhecimento para nós estarmos preparados. E olha, esse é o tempo de nós nos prepararmos, tá ok? Eu sei que é difícil estudar em casa e tudo mais, mas esse é o tempo que nós temos para nos prepararmos. Por quê? Porque o Enem provavelmente vai ser adiado. Então eu não vou falar que a gente ganhou porque é horrível essa quarentena, a gente está não estudando, é muito difícil estudar nessa quarentena, então não vou falar que a gente ganhou tempo, mas é um tempo a mais que nós temos para nos preparar, nós temos que pensar, nós temos que ter isso em mente para nós não perdermos o nosso foco. Bom, então a aula de hoje é isso, sobre sobre a nomenclatura da amina, da amida. Novamente, a amina e a amida são muito importantes. Por que são muito importantes? Porque elas entram muito na parte de bioquímica, na parte de ligação peptídica, na parte de proteínas e tudo mais. Casa muito com biologia. As questões de Enem, vocês sabem que elas são muito contextualizadas. Então, geralmente, a química orgânica está abraçando a biologia está abraçando a química orgânica. Geralmente, se você tiver um conceito de um, você consegue responder o outro com facilidade ou resgatar na memória. E então, a amina e a amida eu aconselho vocês. A nomenclatura, eu não vejo tanto. Mas é aquele negócio, não tenho como ter certeza. Nossa live tem 30 segundos para acabar, então vou ter que dar tchau rápido. Outro ponto é essas funções mistas. Então, deem uma olhada nelas, saibam identificar a função dentro de um hidrocarboneto.
porque isso é primordial. Bom, nossa live era isso. Eu tenho 10 segundos para me despedir de vocês. Eu acredito em vocês, ninguém mandou dúvida, então é isso. Lembra, se tiver dúvida, manda lá no Classroom. Fiquem bem e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau, tchau.